Olha, Estélio Moreira, aqui ao lado existe toda essa quantidade de cobre. Esse é o resultado das operações, das fases da Operação Dínamo que foram realizadas. Essa quantidade é toda uma quantidade de cobre que foi retirada de circulação, vamos dizer assim, mas na realidade esse material foi apreendido em sucatões aqui da capital Rio Branco. Para ter uma ideia, algumas semanas, alguns meses, Rio Branco vinha sofrendo constantemente com essa situação de furto de cobre. Tanto é que semáforos do centro da cidade estavam sem funcionar, ficavam sem funcionar, redes elétricas também sendo comprometidas e assim por diante. Por quê? Porque os cobres, que fazem a ligação elétrica desse tipo de equipamento estavam sendo furtados. Ocorre que o foco da Operação Dínamo não era atuar diretamente nas pessoas que furtavam, mas sim naquelas pessoas que compravam esses produtos furtados, os chamados receptadores. Por quê? Segundo que a lógica montada pela Polícia Civil, se a pessoa furta, ela furta porque sabe que tem quem compre. E o foco da Operação Dínamo era exatamente coibir essas pessoas, esses sucatões que estavam comprando esse material furtado. Na manhã de hoje, quinta-feira, a Polícia Civil concedeu uma entrevista coletiva falando a respeito desse assunto, dessa parceria que houve também com a Prefeitura de Rio Branco e falando principalmente sobre os resultados da Operação Dínamo. Como você vê nas imagens, estiveram presentes o delegado Pedro Paulo Buzolin, também o secretário de Segurança em exercício, como também o coronel Bino, que estava representando a Prefeitura de Rio Branco. Mas quem realmente, de fato, agora vamos ouvir, é o delegado Robert Alencar, ele que coordenou as investigações, as fases da Operação Dínamo 1, 2 e 3. Vejamos os resultados com o delegado Robert Alencar. Começou no início do ano, com a nossa primeira fase, a Dínamo 1 em Rio Branco, pode passar. O objetivo era, o inquérito foi instaurado em dezembro de 2022, né? Hoje faz um ano do inquérito, que a gente vai concluir, e aí o procedimento é na terceira vara, pode passar. O objetivo era identificar a rede criminosa, desde o drogadito, que ia lá furtar uma fiação de um ar-condicionado, ou do próprio Poder Judiciário. Aqui o Fórum Central de Rio Branco teve a fiação toda furtada, né? Como o delegado Pedro ressaltou, e trabalhar com esses dados. Nós captamos aí 5 anos, até o início da operação, nós tivemos 2.400 registros de furto de objetos, que inclui hidrômetro, cabos, fios, tubulações, né? No sistema, os notificados, que aqui a gente ainda tem a subnotificação das pessoas que acordam sem energia e vão lá, já trocam o cabo e não vão na delegacia registrar. Então era um número bastante alto e, como a gente sempre frisou, a receptação. As pessoas que eram presas com esses objetos eram irrisórias. Em 5 anos, só 19 pessoas, né? Então, aqui estava o X da questão. Atacar os receptadores, que foi o maior objetivo da investigação. Pode passar. Aí os números mais estratificados. O furto de cobre, ele virou uma epidemia durante a pandemia, né? Durante e depois da pandemia. Então, os maiores números em 2021, 512 casos de furtos, pode passar. Olha, em 2022, praticamente 1.500 furtos aconteceram no estado do Acre. Registrados, tá? Então, pode passar. Primeira fase da Operação Dínamo foi dia 28 de fevereiro. Até lá já tinha 100 registros de furto. De lá para cá só teve mais 230. Então nós reduzimos, desde o início da investigação, mais de 80% da quantidade de furtos em todo o estado do Acre. Pode passar, está aí o gráfico, né, que mostra o avanço da investigação. E hoje, com a operação de hoje, a Dínamo 3, que focou especificamente nos grandes sucatões que recebiam todo o cobre do estado do Acre. A rede funciona em todo o estado. Hoje, nós atacamos, na fase 3, a cabeça da rede criminosa. Tá? Quem eram os pés, os braços, os pequenos sucatões clandestinos que funcionavam ilegalmente, que todos foram fechados pela justiça. Acabou? Não, porque nós não temos mais os sucatões pequenos, mas ainda existem os corretores, né?
aqueles que compram pequenas quantidades e vão vender nas grandes sucatas. Bom, muito bem destacou o delegado Robert Alencar os resultados da Operação Dínamo 3. É importante frisarmos que houveram apenas mandados de busca e apreensão em sucatões aqui da capital Rio Branco. Esses sucatões não foram fechados porque existe também um impacto ambiental se eles fossem fechados. Então, para evitar um problema ainda maior, a Polícia Civil optou para que nesse primeiro momento eles seguissem trabalhando. Então esses sucatões seguem abertos, porém seguirão sendo investigados. Afinal, o que finalizou foi a Operação Dínamo 3, mas existem outras investigações que seguirão em andamento. E aqui é o resultado desse trabalho de investigação, apreensão, e lembrando também que os proprietários desses sucatões, tanto os grandes sucatões, que são pelo menos 5, quanto os pequenos e médios sucatões, seguem sob investigação e deverão continuar a responder tanto à Polícia Civil as investigações, quanto agora pela Justiça, pela terceira vara aqui da capital Rio Branco. Com imagens de Maidson Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.